Este programa é independente e de responsabilidade de seus idealizadores. Muito bom dia, eu sou o Dr. Rafael Fernandes, no comando do programa Casos e Descasos. Hoje vamos falar sobre ergonomia no trabalho e no home office. Mais uma vez, estamos hoje aqui com o Dr. Antônio Alves, médico ortopedista, que veio a brilhantar novamente esse programa com suas ideias, com suas informações e para nos ensinar também hoje sobre a questão da ergonomia. Fala um pouquinho sobre ergonomia, o seu objetivo, o que pode gerar caso não esteja de forma incorreta. Conta um pouquinho pra gente, por favor, doutor Antônio. Muito obrigado pela presença de novo. É uma honra fazer parte aqui do programa novamente. É um Obrigado. prazer estar passando meu conhecimento, minhas orientações. E o importante que tem que ficar bem frisado é que a gente tem que prevenir as doenças. E ergonomia é o quê? É o conjunto de adaptações que necessitam ser feitas durante o seu trabalho, durante o ambiente de trabalho, que faça com que você tenha uma melhor capacidade de produção durante o trabalho e minimizando o aparecimento de lesões, favorecendo com que a pessoa tenha uma saúde e consiga exercer aquele trabalho durante bastante tempo sem ter nenhum tipo de problema mais sério. Então, a gente precisa ter uma atenção especial, por exemplo, na iluminação, na ausência de barulho, na ausência de ruídos. A gente precisa ter as coisas todas facilmente à vista. A gente não pode ter uma coisa que você tem que pegar um objeto de trabalho longe, então tem que ser tudo bem próximo. E, lógico, a questão da cadeira, a altura, encosto, a mesa, a tela do computador, isso tudo tem que ser adequado e personalizado para a pessoa. Porque não pode ser uma coisa assim, todas as cadeiras, todas as mesas, todas as telas são iguais. Existem pessoas mais magras, existem pessoas com peso maior, existem pessoas que têm algum tipo de deficiência. Perfeito. Então, o empregador, ele precisa estar atento a isso e adequar, customizar o ambiente de trabalho para aquela determinada pessoa, para aquele determinado indivíduo. E não só no ambiente de trabalho, como também na sua casa, em home work, se a pessoa estiver trabalhando em home work. Então, é fundamental que a gente atente isso. Perfeito, perfeito. Justamente esse ponto que você falou em relação a adaptar o trabalho às características físicas realmente daquele colaborador. Exato. Uma pessoa com 1,50 m, uma cadeira X, e um de 1,90 m com a cadeira Y. Mas, na verdade, estão dando hoje em dia a mesma cadeira, estão fornecendo a mesma cadeira. Nós vamos falar aqui de algumas categorias que a gente vislumbra a ergonomia em relação a assento, por exemplo, bancários, telemarketing, operador de caixa de mercado e algumas outras mais que o doutor lembrar, podemos falar. E apontar, se possível for, as justificativas de algumas lesões em razão daquela ergonomia incorreta, aquela ergonomia errada. Por exemplo, falta de um apoio, seja uma proteção lombar, seja para o braço, para o cotovelo. Então vamos ouvir isso tudo hoje do doutor para nos ensinar aqui esses pontos e, se puder, mostrar também a forma da ergonomia correta. Sim. Matheus, tem uma imagem da posição inadequada à esquerda. A gente vê aqui uma postura totalmente errada, uma pessoa curvada, fazendo uma posição que a gente chama de cifose, tá? Aqui o pé é mais elevado, favorecendo o aparecimento de sobrecarga nos tendões, aparecimento de fascite. Aqui o joelho também mais fletido, fazendo com que a pessoa possa ter, por exemplo, uma tendinite patelar. Aqui na região do glúteo, um glúteo bem relaxado, fazendo com que essa região aqui possa ter alguma tendinopatia glútea, uma bursite trocantérica. Aqui a gente vê, por exemplo, a questão do pescoço, fazendo uma hiperlordose, a pessoa olhando para cima, então a tela totalmente inadequada. A posição aqui dos braços, a posição dos ombros, dos
punhos. Só de você olhar assim, você não precisa nem ser médico, né? Você vê que a pessoa realmente está desconfortável. E no início, às vezes a pessoa ela passa por alguma adaptação, ela não sente dor. Mas, fatalmente, com o passar do tempo, dos dias, das semanas, dos meses, essa pessoa vai ter algum tipo de lesão. Então, a gente precisa dar atenção a isso e aqui do lado direito, uma postura mais adequada, com encosto de cadeira, com apoio para os pés, com a posição. Aqui na foto, ele coloca que pode ser usado o apoio, mas o ideal é ter um apoio ali no cotovelo, uma tela mais adequada, com uma altura de 50 a 70 centímetros do olho do empregado, um suporte para o teclado, o joelho fletido a 90 graus, os pés numa posição adequada, um bom acolchoamento na cadeira. Então, aquela pessoa que trabalha durante muito tempo, durante muitas horas durante o dia, ela precisa ter o mínimo de adequação ao seu ambiente de trabalho. Isso é fundamental. E como a gente frisou, isso tem que ser adaptado para a condição da pessoa. Se a pessoa é mais magra, se ela tem um pouco mais de peso, se ela é mais alta, se ela é mais baixa. Então, isso tudo tem que ser adaptado. E cada ambiente de trabalho precisa ser observado isso. Você falou das profissões, então são inúmeras, né? Praticamente todas elas precisam ter uma ergonomia. Eu, como médico, eu preciso ter uma ergonomia no meu consultório. O advogado precisa ter, o bancário, o operador de caixa, o taxista, o motorista de aplicativo. Então, nós precisamos que todas as pessoas tenham, porque isso daqui não é nem só na questão do empregador. Se você tem um filho que fica muito tempo jogando videogame, jogando muito tempo computador, ele também precisa estar atento a isso, sim, porque a gente tem, por exemplo, uma lesão hoje, que é a lesão cervical, pelo uso de telas. Então, as pessoas ficam com o computador olhando muito para baixo, por celular olhando muito para baixo, e isso favorece o aparecimento de lesões na região cervical. Na região cervical, perfeito. Agora, vamos pensar, no programa anterior nós falamos da relação lesão à saúde mental com Larry Dort. Podemos imaginar nessa situação aqui, doutor, uma lesão por doença ocupacional desenvolvida pela ergonomia incorreta à saúde mental, por trazer dor? Com certeza. Estresse maior? Com certeza. Vamos inverter essa história? A pessoa que está trabalhando de maneira inadequada, certamente essa pessoa vai ficar mais estressada. Ela vai ficar mais tensa, ela vai ficar mais retesada e ela vai sentir dor. E ninguém que sente dor vive rindo feliz. Exatamente. Então, isso vai criando um circuito de dupla via. Então, o prejuízo à saúde física do indivíduo vai fazendo com que a saúde mental comece a ficar deteriorada. Perfeito. E vice-versa. Então, Perfeito. Isso é totalmente plausível e foi muito importante essa sua lembrança, doutor Rafael. Obrigado. Vamos lá. Vamos falar sobre algumas lesões com mais profundidade em um bloco que nós vamos seguir hoje nesse programa, que vai inaugurar aqui com o doutor, que é o bloco Prevenir para não reabilitar. Mas eu quero falar mais sobre essa questão da ergonomia, tanto no emprego, né, da pessoa, quanto em casa, trabalhando de casa. No caso do home office. E que eu acredito que seja pior do que o empregador oferece no seu ambiente de trabalho. Qual a informação que você tem para passar, pessoal de casa, em relação aos cuidados em casa também, para seguir essa mesma linha da postura correta, exigir do empregador que instale isso em casa? O que a gente pode fazer? Fala, Rafael, muito importante. A gente tem dados objetivos mostrando que o aumento das lesões relacionadas à falta de ergonomia explodiram com o advento do home work. A gente teve um home work meio que forçado, né, com a pandemia, então as pessoas começaram a ter mais lesões ortopédicas, mais lesões físicas, mais processos articulares patológicos em decorrência da falta de ergonomia, porque o que já era ruim no ambiente de trabalho, no seu ambiente tradicional, ficou pior ainda em casa, porque a coisa ficou toda adaptada. Então ele pegou a mesa de jantar, ele pegou a cadeira que ele fazia a refeição, ele pegou aquele notebook, então assim, ele tinha que cuidar do cachorro, do filho, o barulho,
e tudo isso, a iluminação, então tudo isso totalmente desconfortável e inadequado. Então a ergonomia em casa ela tem que ser visualizada como um fator muito importante, tanto para a pessoa que está trabalhando, como também para o empregador. Ele não pode simplesmente falar, não, você vai trabalhar de casa, toma aqui no máximo um notebook e pronto. Não, isso tem que ser reforçado, isso tem que ser educado, isso tem que ser visualizado se a pessoa realmente está trabalhando corretamente, porque senão vão ter as doenças e o afastamento por uma incapacidade temporária, definitiva e até mesmo algumas lesões mais graves, até necessário procedimento cirúrgico, o que a gente não quer que aconteça. Então, essa parte do homework é fundamental. Então, é muito importante frisar isso. Então, o homework, na verdade, é um alerta para uma possível incapacidade. Sim, com certeza. Então, nós estamos falando aqui da necessidade do treinamento. Em relação à ergonomia, a necessidade do treinamento, como desenvolver o seu trabalho de casa também, certo, doutor? Eu tenho certeza que todas as doenças, elas são muito mais facilmente tratadas com a prevenção. Então, a gente precisa evitar que a doença se instale. Perfeito. E quando ela já está instalada de maneira leve, evitar que ela evolua, que ela progrida. Então, o importante é a prevenção, o tratamento, o diagnóstico correto, mas a gente tem que ter esse fortalecimento, esse trabalho de ensino, esse trabalho de conscientização, para que as pessoas realmente tenham essa noção de que mesmo que ela não esteja sentindo dor naquele momento, mas fatalmente depois ela vai sentir. Pela ergonomia incorreta, a pressão de diversas categorias, mais cedo ou com mais certeza tarde vai desencadear algum tipo de lesão, saúde mental ou a natureza física mesmo, em relação a Leridoc, lesão de coluna, aquela coisa toda. Exato. Nós já sabemos. Temos algo mais para chamarmos a atenção aqui em relação a algum tipo de postura, algum tipo... Você atende mais no seu consultório hoje, um maior tipo de lesão pela postura inadequada de bancário, seja o que for? Muito, muito. Uma coisa que é importante é que o ideal é que a pessoa que trabalha numa posição, mesmo que ela estivesse numa posição correta, ela não pode ficar esse tempo todo trabalhando assim. Ela tem que... Isso é o melhor dos mundos. A cada 60 minutos, dá uma pausa de 10 minutos. Andar, levantar, fazer um alongamento, ir no banheiro. Porque se ela fica muito tempo numa posição, aqueles tendões, aqueles músculos ficam mais sobrecarregados ainda e, consequentemente, maior chance de ficarem inflamados. Eu, por exemplo, no meu consultório, eu atendo uma pessoa, depois eu levanto para chamar outra pessoa. Então, isso é um fato de que eu estou me cuidando também. Eu acho que todo funcionário tem que estar atento a isso. Mas o que a gente vê na realidade não é isso. Eu atendo muitas pessoas que falam que são assediadas. E você deve saber disso, doutor Rafael. Chefes que não deixam o funcionário nem ir no banheiro. Um ambiente tóxico. Um ambiente totalmente tóxico, um ambiente totalmente de assédio moral. Então as pessoas falam, doutor, eles não deixam nem eu ir no banheiro para fazer minhas necessidades. Uma vergonha. Eu estou lembrando de um caso que eu vi de uma funcionária de telemarketing. Tinha isso. Ela parece que só tinha 5 minutos para ir no banheiro, mas só que o banheiro era no andar inferior. Então ela tinha que sair correndo. Sim. Tinha que sair correndo. Numa dessas que ela levantou correndo, ela torceu, teve uma lesão no pé, ficou claudicante e acabou lesionando o outro pé. Você vê coisas bobas, simples. Você ter sua necessidade fisiológica, quer ir no banheiro, o seu empregador não permitir naquele momento, você tem que sair correndo e incapacitada. Isso. Então, o que a gente vê na maioria das vezes é o quê? É o lado esquerdo. São pessoas com posturas inadequadas, com má ergonomia, pessoas que não têm a pausa ergonômica necessária. Uma vez eu cheguei no cliente, ele tinha um vazamento de água. Vazamentos são difíceis de serem localizados. Ele, na porta dele, o piso dele é de madeira, na porta do banheiro. Então o piso dele estava deformado. Ele estava convicto que aquele vazamento vinha do banheiro. Fiz uma série de procedimentos, teste hidrostático, teste pressostático, teste de estanqueidade, inspecionei a tubulação de esgoto, fiz teste na tubulação de água quente, água fria, varredura com ultrassom, câmera termográfica, vasculhei tudo, fiz toda a varredura com detector de umidade,
Nenhum vazamento eu consegui encontrar. Todo mundo... De onde é que vem esse vazamento? Não é possível. Pô, o meu piso na frente do banheiro tá detonado. Aí tava todo deboleado, né? Aí eu continuei fazendo mais testes. E aí, como é que vai ser? Se você não detecta vazamento, onde é que está esse vazamento? Você tem que descobrir. Aí passou um tempo depois, eu fazendo no decorrer dos testes, daqui a pouco entra um cachorro, um Golden Retriever, aquele cachorro todo peludo. Ele entrou e deitou exatamente no ponto que estava defeituoso na porta do banheiro. É ali que é o local que ele dorme. Por isso que aquele piso, né, exatamente onde o cachorro ficava, estava aquela deformação. E eu fazendo todos os testes não conseguia fazer a localização de jeito nenhum. Não existia vazamento nenhum naquele banheiro. Depois de todos os testes realizados, no decorrer do tempo que eu fui demorando, foi que o cachorro chegou, encostou e eu chamei o cliente e falei, olha aí, por isso teu piso está deformado. Ele tá com o corpo umedecido, calor, ele sempre dorme ali, ele está estragando aquele piso. Não? Por essa eu não esperava. Nesse final. Muito bom, Né? cara. Porque era o cachorro que dormia ali. Aí eu fiquei fazendo todos os testes, nada. No final, onde é que vem esse vazamento? Tem que me dizer onde é que vem. O cachorro deitou exatamente no ponto que estava estragado no piso de madeira. Acabou que no final você achou o vazamento. Achei, descobri. Vazamento localizado. Mais uma que eu matei. Mais uma charada resolvida. Com ajudante. Necessária. E aí, como é que a pessoa não vai ficar estressada? Como é que a saúde mental dessa pessoa vai ficar 100%? Impossível. Então, por isso que cada vez mais a gente percebe o aumento de lesões físicas, psicológicas e psiquiátricas nos funcionários, nos trabalhadores. Principalmente em relação, até eu estou lembrando que o programa anterior, que a gente falou em relação à questão da informatização, a questão das tecnologias. Novas tecnologias. E essa questão do intervalo é extremamente importante, até mesmo para você poder, essa questão músculo-esquelética, se eu estiver errado, pode me corrigir, Não, totalmente correto. possa se recuperar. Sim. Não é? Tipo, a gente vai fazer uma corrida, vai dar um tiro numa corrida, né? Digamos, 100 metros. Ele tem que parar para se recuperar, Sim. para poder fazer um outro. Não é isso? O A mesma coisa em relação ao trabalho, os tendões. O nosso corpo, as nossas estruturas ligamentares, tendíneas, cartilagem, ela precisa ter um repouso, ela precisa ter um descanso. Perfeito. Então, se a gente não faz isso, a gente começa a fazer com que a própria estrutura dos tendões, dos ligamentos, da cartilagem comecem a alterar. E isso faz o processo degenerativo crônico se instalar e, consequentemente, a pessoa às vezes entra num processo de incapacidade. Quando a gente fala em processo degenerativo, a gente está falando em aceleração Sim. não natural. Exatamente. Um problema, por exemplo, na coluna, que deveria aparecer no processo natural de envelhecimento com 70, 80 anos, e muitas pessoas, a gente percebe com pessoas 40, às vezes 30 anos, já com algum bico de papagaio, já com algum grau de degeneração discal. Então, isso aí faz com que você acelere rapidamente esse processo degenerativo. O que é lamentável. Sim. Por isso, essa informação é muito importante. Para que tenham conhecimento, que às vezes levantar de uma cadeira durante 2 minutos, 5 minutos, pode fazer toda a diferença no seu futuro. Exato. Na sua saúde como trabalhador. Você não continuar no mercado de trabalho de forma sadia. E eu falo sempre, o empregador precisa ensinar. É obrigação do empregador ensinar e fornecer equipamento adequado. E o empregado ele tem que ter essa consciência de que isso daqui não é um favor, isso é um dever do empregador. Exatamente. Então ele tem que, através da sua chefia, através da medicina de trabalho, através do sindicato, ele tem que cobrar isso. Porque isso daí é um favor da empresa, é um dever da empresa, não é um favor. Perfeito. E a empresa ela tem que ter essa consciência, porque o empregado que produz melhor, ela vai ter uma rentabilidade melhor, ela vai ter um lucro melhor. Então, eu digo sempre que isso daí é uma conduta totalmente inadequada, até visando o próprio crescimento da empresa. Perfeito. O funcionário que trabalha melhor, com mais saúde, tanto física quanto mental, você vai ter um lucro melhor. Com certeza, concordo com você. Concordo plenamente. E tudo é melhor. A família, trabalho, sociedade em si, menos despesa para os cofres públicos.
Tudo é melhor. Até mesmo a pessoa que não depende que não tem um plano de saúde, mas que depende do SUS, você vai ter menos pacientes procurando o SUS, você vai ter menos tratamentos cirúrgicos. Então todos se beneficiam, certamente. Com certeza. As informações são de grande valia. Se o doutor quiser colocar mais alguma coisa em relação a isso que eu não tenho alcançado, pode falar, fica à vontade, que nós vamos em seguida entrar no outro bloco. Durante as pausas, é fundamental também que o paciente faça exercício de alongamento. Matheus, tem como colocar nas figuras? Tem algumas figuras de alongamento que você pode notar que a pessoa faz exercícios de flexibilização da coluna, a extensão aqui nos membros inferiores, na região cervical, nos braços. Então, isso tudo é como se fosse um tratamento preventivo para o aparecimento das lesões. Esse tipo de lesão. É a famosa Lerdort. Perfeito. Então, a gente precisa ter essa consciência também. E o empregador, ele precisa ensinar isso para o seu trabalhador. Ele precisa ter a ginástica laboral, a ginástica funcional. Então, tudo isso tem que fazer parte de um trabalho preventivo para que a sua classe trabalhadora tenha cada vez mais saúde e cada vez menos afastamento. Perfeito, muito bem colocado. Ginástica laboral também e esse tipo de intervalo. Seria o melhor dos mundos se isso realmente acontecesse. Exatamente. Nós vamos entrar agora no bloco que se chama Prevenir para não reabilitar. E o doutor, nós vamos falar de alguns pontos, algumas articulações aqui. Podemos começar pelo manguito rotador. Agora é a hora do quadro Prevenir para não reabilitar. Com o doutor Antônio Alves aqui, vamos falar sobre o manguito rotador. Tendinopatia no manguito rotador. E a gente vai falar sobre a doença do manguito rotador. Muitas pessoas já ouviram falar e poucas sabem do que realmente se trata. Aqui a gente tem um manguito rotador que são 4 tendões que envolvem a cabeça do húmero, né, nessa parte aqui do ombro, e que são os tendões responsáveis por todos os movimentos que a gente faz no nosso braço. Então a gente tem aqui o supraespinhoso, o mais importante, que ele é o responsável, doutor Rafael, pelo movimento de levantar o braço, principalmente acima da altura da cabeça. E aqui a gente tem o tendão subescapular, tá? Que ele fica aqui nessa região. Aqui a gente tem o tendão redondo menor e aqui a gente tem o tendão infraescapular. Então a gente tem os 4 tendões compondo o manguito rotador. Então a pessoa ela pode ter lesão em 1, 2, 3 ou até mesmo nos 4 tendões. E essa lesão pode ser leve, moderada ou avançada, e em estágio até mais grave, mais sério, a pessoa pode ter um rompimento nesse tendão. Está tendo muitos bancários na advocacia de acidente de trabalho com lesão no manguito rotador, muita gente com cirurgia. Por que da cirurgia? Por que chegou nesse ponto cirúrgico? Você pode explicar, por favor? Então, porque quando o tendão ele começa a ficar inflamado, se você trata inicialmente, você consegue reverter essa inflamação e o tendão consegue voltar à sua normalidade. Se esse tendão ele fica inflamado durante um longo tempo, funciona, doutor Rafael, como se fosse uma corda que começasse a apodrecer, uma corda que começasse a ficar desfiada. Então esse tendão ele fica doente e esse tendão ele pode sofrer o rompimento. Então a pessoa pode ter uma incapacidade de movimentar o braço. A pessoa não consegue pegar um pote de café em cima do armário. Não consegue se enxugar. A mulher, ela não consegue colocar o sutiã, tirar o sutiã. Quais são os primeiros sintomas? Dor, dificuldade para mexer o braço. A pessoa ela pode ter algum grau de radiação até o cotovelo. Esse tipo de lesão pode evoluir, inclusive, doutor Rafael, para um processo de artrose. A gente chama de artropatia do manguito rotador. Doutor, muito obrigado pelos esclarecimentos novamente e até a próxima. Vamos ficar por aqui hoje. Agradecer a presença do Dr. Antônio Alves. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. O Dr. Rafael Fernandes, advogado especialista em acidentes de trabalho e saúde do trabalhador. Programa Casos e Descasos com vocês. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Abraço. Sou Ives Marconi, sou enfermeira há 25 anos, mãe de 4 filhos e avó da Helena, de 1 aninho e meio. Faço conteúdo para mães, gestantes, famílias, cuidadores, buscando a segurança domiciliar infantil, evitando casos graves, casos de lesão, sequelas, óbito, internação, não acidentes normais, corriqueiros, que são necessários para as crianças se desenvolverem. Não é isso, evitando acidentes graves, coisas que a gente faz no nosso dia a dia,
que podem evitar casos graves de acidentes com crianças, dentro e fora de casa também. Casa Segura Kids. É no Instagram e tem o blog também, www.casasegurakids.com.br. Eu sou enfermeira, trabalhava em materno-infantil, trabalhei a vida toda, trabalhei com orientação às mães e identifiquei ao longo desses anos todos que as mulheres, elas não se preparam para a chegada dessa criança. A preparação para a maternidade não é só ir na feira da mamãe e bebê e ver o melhor enxoval do mundo. É você pensar que aquilo tem que ser otimizado para a sua vida. Não adianta eu estar grávida e estar preocupada na introdução alimentar. Então eu preciso me preocupar hoje com como eu vou organizar a minha casa para a chegada daquela criança, para que eu não fique tão exausta, para que eu consiga controlar melhor as rotinas que eu tenho, os hábitos. Você concorda que para você começar um hábito é difícil, se você já tem uma coisa mal feita? Alimentar, ginástica, o ritmo de sono. Mas quando a criança está chegando, é tudo novo. Então, se você já começa implementando as rotinas e os hábitos da forma correta, as coisas vão evoluindo de uma forma muito mais prática. Eu coloco 6 passos. Eu começo com a parte dos hábitos, da sua organização. Como você vai... A segunda parte é a organização do ambiente. Não adianta você ter um quarto do tamanho de um ovo e comprar um berço americano, uma cômoda gigante, um carrinho Moisés e querer ainda colocar uma cadeira de amamentação. Você não tem nem espaço para você circular ali dentro. Eu vejo mães que enchem o teto de estrelinha. Como é que você vai querer que a criança durma com o teto cheio de estrelinha? Ele vai dar um monte de estímulos visuais e seu filho não vai dormir. O número 3 é a questão biológica. Como higienizar as coisas, como você ter brinquedos limpos, a lavagem das mãos, as visitas, recebo ou não recebo. A quarta, a questão mesmo do enxoval, propriamente dito. O que vai ser usado na criança? Ele é prático, ele é confortável, ele é de fácil manejo. Isso tudo facilita a nossa vida, que deixa a gente mais tranquila no nosso dia a dia. Quinto, os ambientes externos. Aquele ambiente é adequado para a criança? Tem segurança? Os parquinhos, a garagem da nossa casa, a gente tem piscina. O sexto são nossos acordos dentro de casa. O que a mãe faz e o que o pai faz, o que o cuidador faz. Eu posso deixar ele com a avó só porque ela é avó? Não, se ela não entende da nossa dinâmica, dos nossos processos de segurança e de cuidados, não é porque ela é avó, porque ela é a madrinha, que ela pode cuidar daquela criança. Como existem casos, a avó, eu vou dar chá porque eu dei chá para o meu filho a vida inteira, então eu vou dar chá. Não vou. Meus filhos pararam o pirulito e não morreram. Não é só não morrer, entende? São processos que as famílias precisam entender. Então, as pessoas que cuidam do seu filho vão cuidar dele como você? É claro que não. Mas ele tem que estar na mesma linha, na mesma sintonia, para que você não desande o caldo desse... Da mesma forma como eu coloco que não existe uma caixinha do sono, uma caixinha da alimentação, uma caixinha do passeio, uma caixinha de nada, não dá para você empacotar um cuidado para uma criança sem que você conheça essa criança, sem que você conheça uma rotina, sem que você conheça a rotina desta família, onde ela mora, como ela vive. Você tem que colocar tela nas janelas, você tem que colocar grade na escada em cima e embaixo. Criança não fica na cozinha enquanto você estiver cozinhando. Muito menos no colo. Mas sabe uns cercadinhos enormes que eles colocam agora? Aquilo para uma criança pequena que começa a colocar no chão para poder se desenvolver, aquilo é maravilhoso. Não é para você botar a criança ali e largá-la ali o dia inteiro, não. É para você entrar no cercadinho com a criança e brincar com ela ali. Quando você estiver na sala disponível, abrir o cercadinho para poder explorar os ambientes daquela sala, daquela casa. Mas aquele cercadinho ali, para você tomar um banho, a criança não vai pular do sofá, não vai pular de cima, não vai derrubar a cômoda que deve estar presa na parede. E aquele ambiente ali é apropriado para a criança. Então, existe agora um dispositivo que você coloca na caixa de energia, que ele impede a fuga de energia. É menos umas tomadas, fios, máquina de lavar, que você precisa se preocupar. É um dispositivo que você coloca na caixa de luz, a entrada da caixa de energia, e ela impede a fuga de energia, que é quando você vai tomar o choque. Não existe um lugar onde tenha todas as dicas de segurança ao mesmo tempo.
eu estou tentando empacotar tudo isso no Casa Segura Kids e ajudar as famílias a terem um norte para a segurança infantil. E não só infantil, porque a tia que vai lá botar a mão dentro da máquina de lavar e que morre eletrocutada vai se beneficiar também desse dispositivo na caixa de luz. E tudo isso está no Casa Segura Kids. Maneiro. Segue lá. Segue lá, que Foi tá lá na ótimo, Casa Segura Brito. Kids.